Evangelho segundo o evangelista João, capítulo de número 1, e o verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, o texto lido nessa noite, aqui está o auge do plano de Deus para a redenção do homem. Aqui está o cumprimento de todo o projeto de Deus para a salvação do ser humano. Durante todo o Antigo Testamento, Deus vinha mostrando, através de tipos, sombras, Ele vem sempre mostrando que sempre esteve no controle da situação. Mesmo no chamado período do silêncio, Ele estava sempre ativo. Deus nunca deixou de trabalhar no sentido de resgatar o ser humano. O homem caiu da presença de Deus no dia em que Adão pecou. Ele foi lançado fora da presença de Deus. Mas Deus não deixou o homem jogado à sua própria sorte. Deus tem sempre um projeto. Não foi apanhado de surpresa. Agora o homem sempre tentou o seu retorno para Deus sozinho, com seu próprio esforço, com a sua própria inteligência, e é impossível que o homem sozinho se volte para Deus. O homem, para ser restaurado, ele precisa urgentemente da intervenção de Deus. Desde o início, quando o homem pecou, Deus já prometeu, já mostrou que tinha um projeto. Quando o homem pecou, Deus não foi ainda elaborar um projeto de salvação. Não, Deus não foi apanhado de surpresa. Ele já tinha um projeto pronto. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, no projeto de Deus, um cordeiro devia morrer para que o homem fosse salvo através dele. Assim sendo, desde o início, a salvação começou como que brotando, assim num pequeno minadouro, lá no jardim do Éden, quando Deus veio chamar a atenção de Adão, porque este havia pecado. A Bíblia diz que Deus chamou Adão: Adão, onde estás? E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, e eu me escondi porque estava nu. E quando Deus vem olhar para Adão, Adão tinha feito um arranjo de folhas. Ele pegou folhas e coseu uma folha na outra e fez um avental para cobrir a sua nudez. E Deus olha para aquela situação. Deus começa ali, naquele instante, Ele começa a desenrolar o seu projeto de salvação. É naquele instante como se Deus tivesse embaixo do braço um projeto pronto.
E ele mostra ali naquele início um pequeno projeto, um pequeno início do seu projeto. O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus providenciou a pele de um animal, entendo que de um cordeiro. Ali morre o primeiro cordeiro, a primeira vítima em toda a história da humanidade. A primeira vítima que morreu, ela morreu exatamente já dentro do plano da salvação de Deus para o homem. Morre o primeiro cordeiro. Deus mata o cordeiro, tira a pele, e ele faz para Adão uma veste de pele. É certo que era apenas como que mostrando o início do seu projeto. Primeiro cordeiro que morre, era um cordeiro que já tinha um certo poder, o poder de cobrir a nudez de um homem. Já era alguma coisa. Para quem não tinha nada, para quem estava nu, para quem estava com vergonha de Deus, com vergonha de si mesmo, já deu para minorar a situação, para melhorar a situação, mas não resolveu completamente, porque era um projeto, o projeto estava apenas iniciando, estava apenas caminhando. Deus trabalhando para a salvação do homem, Deus querendo que os homens fossem reconhecendo o seu projeto salvador, para que quando ele se manifestasse para resolver de uma vez por todas a situação do ser humano, o seu projeto não fosse algo estranho, que o homem já estivesse acostumado, vendo no passar do tempo o trabalhar de Deus na direção de salvar o ser humano. Deus ama profundamente o homem, e o homem jamais teria condições de voltar para Deus sozinho, sem que Deus fizesse a ponte de volta do ser humano para Deus. Como disse aqui em Gênesis capítulo 3, era apenas o iniciar do projeto de Deus. O tempo passou, Deus chamou Abraão, também dentro do mesmo projeto de salvação. Ele chama Abraão porque ele queria começar uma nação para si, porque daquela nação que ele ia começar para si, era dela que ia nascer o Salvador da humanidade. Ele chama Abraão, promete um filho para Abraão, só que Abraão era casado com uma esposa estéril, já estava avançado em idade, tanto um quanto o outro. Um tinha 75 anos de idade, o outro tinha 65. Ou seja, já era praticamente impossível gerar filhos. Mas mesmo assim, o tempo passou, e 25 anos depois, eles geraram um filho. 25 anos depois, quando Adão completa 100 anos, nasce o filho da promessa. Bendito seja o nome do Senhor. O menino cresceu, ficou robusto, bonito. Um menino que certamente não tinha defeitos físicos. Era um menino privilegiado, beleza, bem criado, com todo o carinho, conforto que o seu pai lhe podia dar. Um dia, quando o menino cresceu, já era um adolescente, Deus aparece a Abraão e pede o menino a Abraão em sacrifício. Difícil demais, porque Abraão só tinha, Deus disse assim: olha Abraão, eu quero que tu me ofereças em sacrifício o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão não questiona a Deus, ele sabia que Deus tinha um projeto e sabia o que estava fazendo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Abraão sabia que Deus, mesmo das cinzas, poderia trazer de volta o seu filho. Acreditando assim, ele não questiona, ele vai, pega o menino de madrugada, caminha 3 dias com o menino, 2 empregados,
um jumento, um feixe de lenha, um facão e um facho de fogo. Era tudo o que ele tinha. Caminhou 3 dias, depois de 3 dias, ele avista o monte. Deus diz: o monte é aquele, Abraão. Sobe no monte e oferece o teu filho em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão, ali no pé do monte, conversa com seus empregados e diz: olha, vocês fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino, nós vamos subir o monte e vamos adorar a Deus. Ele não disse que ia sacrificar o filho, disse: nós vamos adorar a Deus. Depois de havermos adorado, nós voltaremos para vós. Bendito seja o nome do Senhor. Sobe o monte. Todo crente conhece essa história. Todas as pessoas que são cristãs já ouviram a história de Abraão, o sacrifício de Isaac, o cortejo, ele subindo o monte. Lá na frente o menino olha para o pai, o menino se lembra. O menino começa a olhar para as coisas ali, acostumado com sacrifício, com o pai. O menino percebe que eles estão levando apenas lenha, facão e fogo, mas não tem cordeiro. E o menino, sem saber de nada, ele interpela o pai e pergunta: meu pai, eu vejo que nós temos aqui fogo, nós temos lenha, temos cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. E o velho Abraão, o pai, o coração rasgando, ele diz: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sobe o monte. Lá no monte, Abraão edifica o altar, prepara tudo, coloca a lenha em cima do altar. E certamente agora ele vai conversar com seu filho. A Bíblia não narra o diálogo de Abraão e Isaac, mas certamente houve um diálogo ali. Eles conversaram. Abraão contou o propósito de Deus para o filho. Na verdade, o filho foi criado sabendo que Deus tinha um propósito para a sua vida, só não sabia como seria o desenrolar desse projeto de Deus. Não sabia que o projeto de Deus passaria pelo seu próprio sacrifício em cima de um altar. Aleluia. Mas já que era para ser assim, certamente o jovem aceitou, foi amarrado, colocado sobre a lenha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E na hora do sacrifício, quando Abraão ergue a sua mão com o cutelo, antes que ele desça o cutelo, porque ele estava disposto a fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, não faças isto com o jovem, porque eis que eu sei que tu temes a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui a Bíblia diz que erguendo Abraão os seus olhos, ele vê o quê? Ele vê um cordeiro. Aleluia. Um cordeiro preso pelos chifres. Aleluia. Em alguns ramos. E ele pega aquele cordeiro com alegria e oferece em sacrifício, em substituição ao seu filho Isaac. Ou seja, você percebe que o projeto de Deus aqui, ele já está bem mais claro do que lá no início. Lá o cordeiro, ele serviu apenas para vestir um homem que estava nu. Mas esse cordeiro agora, anos depois, ele já pôde livrar um jovem da morte. Ele já serviu para morrer no lugar de alguém que ia morrer, que ia ser decapitado. Aleluia. Você percebe que o projeto aqui já está mais claro. Já não serviu apenas para vestir, serviu de roupa para uma pessoa. Não, ele conseguiu livrar um jovem da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Era Deus mostrando o seu projeto. Assim como um riacho que nasce
Lá em cima apenas um pequeno minadouro, e vem descendo, e vem recebendo outros riachos mais caudalosos, e vai engrossando a sua correnteza. O tempo passou, os descendentes de Abraão foi levado cativo para o Egito, foi peregrinar no Egito, a semente de Abraão, e lá eles cresceram. Depois que cresceram lá, foram subjugados, se tornaram escravos. 400 anos de escravidão no Egito. Aleluia. Deus não tem pressa. Aleluia. Ele trabalha de forma que o tempo para Ele é como se não existisse. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Tudo é a mesma coisa para Ele, porque o tempo para Ele não representa muito. Aleluia. O importante é que o seu projeto será dado cabo. Um dia o projeto de Deus se completa na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O tempo passou, 400 anos de cativeiro. Aí o povo clama a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, e Deus desceu para livrar o seu povo do Egito. Você conhece essa história? Foram 9 pragas que Deus enviou sobre Faraó e sobre o Egito, para ver se Faraó libertava o seu povo, deixava o seu povo ir em liberdade, acompanhando Moisés. Mas Faraó endureceu a cerviz. Foi aí que Deus resolveu, aleluia, enviar um anjo da morte para matar todos os primogênitos do Egito. Aleluia. Só que o povo de Deus também morava no Egito, e Deus queria ferir apenas os primogênitos do Egito, e não os primogênitos do seu povo. Deus orienta o povo, diz: olha, vocês vão fazer assim. No dia que eu vier para ferir os primogênitos do Egito, vocês vão juntar as famílias. Aleluia. Cada família na sua casa vai pegar um cordeiro, vai prender esse cordeiro durante alguns dias, até que ele esteja limpo. E no dia que eu tiver que enviar o anjo, vocês vão matar o cordeiro. Aleluia. Pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta de vocês, nas vergas, nos umbrais da porta de vocês, para que quando o anjo vier, ele vê o sangue, ele passa por cima, e a casa de vocês será livre através do sangue desse cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Você percebe que cada vez o projeto vai clareando ainda mais. No início cobriu a nudez de um homem, depois livrou um jovem da morte. Agora o cordeiro era mais poderoso, ele já podia livrar uma família inteira. Aleluia. Já não livrava apenas mais uma pessoa só, mas um só cordeiro podia livrar toda uma família da morte. Aleluia. Era Deus mostrando o plano da salvação para o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O povo foi liberto, foi tirado do exílio do Egito. Quando o povo estava no deserto, Deus estabelece a lei. Aleluia. E na lei que Deus estabelece, Ele estabeleceu que todos os anos, de ano em ano, o sumo sacerdote Arão, ele teria que pegar um cordeiro, aleluia, imolar aquele cordeiro e oferecer por toda a nação de Israel. Ou seja, um cordeiro agora, ele servia para cobrir os pecados de toda uma nação. Bendito seja o nome do Senhor. E esse cordeiro, lá do deserto, esse projeto, ele seguiu assim, até que o povo entrou na terra prometida, e continuou da mesma forma. Todos os anos, as famílias subiam para Jerusalém, e lá o sumo sacerdote
oferecia o cordeiro, chamado de cordeiro pascal, aleluia, que era para cobrir o pecado de toda a nação de Israel. Um só cordeiro oferecido por toda a nação. Era o rio de Deus, estava se tornando cada vez mais caudaloso. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Parece uma história comum, mas quando você percebe, aleluia, que é Deus trabalhando, é Deus desenrolando o seu projeto, mostrando para a humanidade o seu projeto, para que o homem pudesse perceber o quanto Deus tem interesse em salvar as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem tanto interesse em salvar, que mesmo quando as igrejas, templos se fecham, aleluia, de forma que não possa haver mais culto presencial, Deus, Ele criou já esse meio para que a gente pudesse chegar na tua casa, em qualquer lugar desse Brasil e desse mundo, e levar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Se você passasse aqui nesta noite, em volta desse templo, você que às vezes não conhece a verdade de Deus, a salvação em Cristo, e você visse aqui esse homem de cabelos brancos, os poucos cabelos que estão na cabeça estão brancos, aleluia, pregando para centenas e centenas de cadeiras vazias, aleluia. Você podia pensar, esse camarada depois de velho enlouqueceu. Não, eu não enlouqueci. Eu estou interessado, assim como o Espírito Santo, na salvação da tua alma. O que eu quero é que você entenda o projeto de Deus para a tua vida, e você receba de Deus a salvação em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O que não pode, meus amados, é que uma circunstância, uma situação venha calar o Evangelho. Não é esse vírus, não é essa quarentena que vai calar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai sim continuar ouvindo a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Um cordeiro vestia um ser humano. Depois um cordeiro podia ser colocado no lugar da vida de um ser humano. Agora, um cordeiro, ele pode salvar uma família inteira da morte. E agora um cordeiro, ele consegue cobrir os pecados de toda uma nação. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você percebeu, aleluia, que esse cordeiro que cobria o pecado da nação, eu disse para você, foram 40 anos no deserto, e todos os anos eles tinham que matar um cordeiro para cobrir o pecado da nação. Significa dizer que durante a caminhada no deserto, 40 cordeiros morreram, para que Deus pudesse suportar olhar para aquela nação. Depois que eles chegam, entram na terra prometida, não mudou. A situação continuou do mesmo jeito. Todos os anos um cordeiro tinha que morrer, para que Deus continuasse olhando para aquela nação e chamando de minha nação, chamando do meu povo. Mesmo quando o povo pecava, ele dizia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, a minha presença, eu vou ouvir dos céus a sua oração, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que Deus continuava com esse interesse? É porque eles cobriam os seus pecados de ano em ano, através do sangue daquele cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, aleluia, quando o tempo passa, e a Bíblia chama de o completar do tempo de Deus, aleluia,
Aí Deus levanta um profeta diferente de tudo que eles já tinham visto. Um profeta que não era filho de profeta, um profeta filho de sacerdote, se levanta. Geralmente os profetas se levantavam às vezes do interior e vinham profetizar na cidade. Mas esse profeta agora é diferente. Era um profeta da cidade, mas na hora de profetizar, a Bíblia diz que ele ia para o deserto. Era lá no deserto, se alimentava diferente de todo mundo, se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, vestia uma roupa de pele de animal, aleluia, e ainda colocava um cinto de couro na sua cintura, e saía pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele dizia: vem aí atrás de mim um que é tão poderoso que eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas alparcas, das suas sandálias. E ele foi anunciando este homem que viria depois dele. Quem sabe ele nem sabia se esse homem já estava na plateia. E na verdade o homem que ele falava já estava em cena. Só ele não sabia que o homem já estava em cena. Aí lá está João Batista, o profeta de Deus do Novo Testamento. Está ele lá fazendo o seu trabalho, aleluia, batizando, chamando as pessoas ao arrependimento e batizando aquelas pessoas nas águas, fazendo com que elas confessassem os seus pecados, se arrependessem e abandonassem a prática do pecado, aleluia. Era isso que João fazia todos os dias às margens do Rio Jordão. E um dia como outro qualquer, João estava lá com a sua multidão de discípulos, e as pessoas descendo para o Jordão para serem batizadas por ele, quando de repente ele ergue os olhos e lá vem uma multidão muito parecida com a multidão dele. Era uma multidão enorme de pessoas. Lá vem, no meio da multidão, vem um homem, aleluia, de Nazaré da Galileia. Ele veio de Nazaré para a Judeia, veio a pé, caminhou a pé com seus discípulos e uma multidão atrás dele, e ele veio exatamente aonde João estava batizando. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele aparece, que ele se coloca às margens do Jordão, João para. Quem sabe já estava confessando o seu candidato ao batismo. Quando ele enxerga aquele homem à beira do Jordão, ele larga o que está fazendo e ele começa levantando a sua mão, e ele começa dizendo: eis aí, aleluia, eis aí. E as pessoas olhavam o que João estava mostrando: eis aí. E João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Você percebe que os outros cordeiros, eles cobriam o pecado das pessoas, cobriu o pecado da nação, mas João não fala de um cordeiro que veio cobrir o pecado. Ele fala de um cordeiro que veio tirar o pecado, não de um homem, não de uma família, mas tirar o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o cordeiro que João estava apresentando era o cordeiro final. Bendito seja o nome do Senhor. Era o cordeiro que veio para resolver tudo de uma só vez. Louvado seja Deus. Eu preguei no domingo passado aqui, aleluia, sobre o sacrifício de Jesus, aleluia, o sacrifício desse cordeiro. E eu disse para você que lá na casa de Caifás, quando Jesus disse assim: olha, muito em breve vocês vão ver os céus abertos
e vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que Caifás, o sumo sacerdote, ele rasgou as suas vestes publicamente. Aleluia. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes. E você que conhece um pouco de Bíblia, você sabe que o sumo sacerdote podia fazer qualquer coisa, menos rasgar as suas vestes. Porque as suas vestes representavam o seu sacerdócio, representava o seu ministério. Aleluia. Quando Caifás rasgou a sua veste, ele estava rasgando o sacerdócio arônico. Bendito seja o nome do Senhor. Era como se ele dissesse assim, mesmo sem saber. É como se ele dissesse: hoje termina a linhagem de sacerdócio arônico e vai começar uma nova linhagem de sacerdote. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, sem saber, rasgou o sacerdócio, porque já tinha um novo sacerdote de uma nova linhagem para assumir o sacerdócio. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o cordeiro que foi apresentado como o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, não era um cordeiro qualquer, não, era o cordeiro de Deus. Aleluia. Era o cordeiro de Deus. E Caifás não tinha moral para oferecer aquele cordeiro a Deus. Aquele cordeiro era especial demais para ser oferecido por qualquer ser humano da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, Ele mesmo assumiu o sacerdócio. Aleluia. Foi transferido. Caifás rasgou e Deus vestiu Jesus das roupas sacerdotais. Bendito seja o nome do Senhor. Agora ele era duas coisas ao mesmo tempo. Ele era sacerdote e cordeiro. Sumo sacerdote e cordeiro ao mesmo tempo. Por isso, na hora da sua crucificação, ele disse assim: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos. Ele não disse: Caifás, te entrega o meu espírito. Não. Em tuas mãos eu entrego. Bendito seja o nome do Senhor. Ele era o sumo sacerdote. Ele mesmo entregou-se a Deus. Ele entrou no santuário eterno. O sumo sacerdote Arão e Caifás entravam num sacerdócio, num lugar do Santo dos Santos construído pelos homens. Mas aonde Jesus entrou com seu próprio sangue para entregar ao Pai, para que eu fosse perdoado, ele entrou no céu, no santuário celestial, e ali ele entregou o seu próprio sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Agora não precisa mais nenhum sacrifício, porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje eu convido você a receber de Deus, aleluia, receber de Deus o efeito desse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para tirar os teus pecados. Ele não vai cobrir os teus pecados, não. Ele vai tirar. Não importa o que você tem praticado ao longo da tua vida, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem condições de arrancar todos os teus pecados. E quando você se levantar dessa oração, quando você se levantar dessa oração de confissão, você vai poder bater no peito, você vai poder dizer: agora nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque agora eu ando com Cristo Jesus, o meu Salvador. Aleluia. Você só precisa querer. Eu nem vou insistir com você,
Porque eu sei, você também já sabe, que Deus te colocou aí esta noite. Foi Deus que te colocou aí essa noite. Lembra que você disse hoje cedo que ia furar essa quarentena, ia sair essa noite? Você lembra disso? Mas você não furou. Alguma coisa te segurou em casa e você não saiu de casa essa noite. Sabe quem foi que te segurou aí? O Espírito de Deus, que te conhece e conhece os segredos de Deus. Ele te segurou em casa, aleluia, para que você ouvisse essa palavra e agora você tivesse a chance, a oportunidade de dobrar os joelhos e receber Jesus como Senhor e como Salvador da tua vida. Você agora não tem mais desculpas. Você já ouviu a palavra, você não saiu e agora você não vai mais sair, porque agora você vai receber Jesus como Senhor e Salvador, aleluia. Depois que você receber Jesus, você vai cantar com essa banda aqui: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você vai dobrar os joelhos, aleluia, porque o primeiro passo que a gente dá em direção à vida eterna com Deus, a gente dá de joelhos, aleluia. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu me esvazio dos meus desejos, das minhas vontades, e eu te recebo nessa noite como meu Senhor e o meu Salvador. Pastor, mas eu era crente, eu só me afastei. Qual a diferença de quem não é crente para quem se afastou? Vai para o inferno do mesmo jeito. É preciso aceitar a Jesus, se reconciliar com Ele, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Faça assim, você que vai reconciliar também. Isso, dobre os joelhos agora. Agora feche os olhos, aleluia. Coloque a sua mão no coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e nessa noite eu resolvo que eu vou receber o sacrifício desse último cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nessa noite, que Ele tire os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me recebas como teu filho. Cuida de mim, mas cuida também da minha família. Eu quero que toda a minha família também te conheça como Senhor e como Salvador. Meu Pai, eu te prometo que a partir de hoje eu serei fiel todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Se tiver alguém na sua casa, mais cumprimente essa pessoa e diga para ela agora: eu sou crente. Diga: a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Mande uma mensagem, diga onde você está e diga que você aceitou a Jesus na noite dessa segunda-feira, nesse dia 13 de abril de 2020. Você começa uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe, essa quarentena, esse vírus para você foi uma bênção, porque ele veio para te salvar. Foi através dele que você ficou em casa e recebeu Jesus como Senhor e como Salvador. Receba de Deus esta noite a salvação e seja abençoado em nome de Jesus.